você nunca arrebata o chute para o Rebate, meio. Rebate para o meio, né? Para o meio. E no meio estava dois atletas brasileiros. Então, foi um Ele é- erro gritante que o goleiro cometeu. Vai rebater, rebate para o lado. De lado, para evitar esse tipo de coisa. Agora, para ser campeão do mundo, amigo, eu não quero decepcionar ninguém, não. Lá vem o Tem uma pessimismo. distância Lá muito vem o grande. pessimismo. Rapaz, tem que Porque o time está desorganizado, não tem jogada ensaiada, foi o que eu percebi. Não tem jogada ensaiada e desorganizado. Dá um desconto do nervosismo, da estreia, essas Aí coisas. sim, mas o nervosismo passa 10 minutos, você já fica... Porque são jogadores que jogam em times na Europa. Portanto, já acabou o nervosismo há muito tempo. Tá aí Lorenberg Alves, o novo comentarista de esporte. Aliás, o Oliveira Júnior brevemente vai estar estreando aqui um programa de esportes na TV Pantanal. O Lorenberg vai ser o comentarista do programa. Cleiton Gauer, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite, viu? Para estar aqui. De vez em quando eu perturbo. Outro dia eu estava ligando para o Cleiton para ele vir aqui. Ele estava lá nos Estados Unidos, rapaz. Difícil, né? O Cleiton, dá para você vir aqui no Opinião amanhã? Paulo, só se eu pegar um jato supersônico aqui, porque eu estou nos Estados Unidos. A propósito, Cleiton, boa noite. Eu queria falar sobre essa ida aos Estados Unidos pelo IMEA, o que era lá o intercâmbio e o que se tirou de proveito daquele encontro lá, ocorrido quando foi naquela época? Foi em maio? Não? Foi no dia 10 a 23 de setembro. Setembro agora. Quase 2 semanas. Eu queria que você falasse sobre isso aí. Boa noite, bom tê-lo aqui. Perfeito. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Essa foi uma experiência sensacional, assim, foi por uma boa causa estar lá nos Estados Unidos, realmente foi um convite do governo norte-americano, principalmente do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o USDA, que é para nós o principal benchmark de estatística agrícola do mundo. Então, basicamente ele compila todas as informações dos Estados Unidos, mas também de todos os países. Então, já tem uma longa data, tem mais de 100 anos que tem de trabalho desenvolvido. E esse convite do governo norte-americano veio para as instituições do Brasil, focadas em pesquisa e estatística agrícola, para a troca de informações. Então, eles nos levaram lá, fizeram um convite para algumas instituições, tinha um processo seletivo para participar disso e fazer parte desse programa de intercâmbio. E foram praticamente 2 semanas, cerca de 10 dias, mais ou menos, focados basicamente em entender o processo de tratamento de informações dentro do USDA. Então, como que o departamento funciona, como que está estruturado as áreas, qual é o tamanho, que é uma coisa que espanta bastante a gente, que a gente não está acostumado. Se a gente for trazer uma proporção, são mais de 100 mil pessoas que trabalham no USDA ao redor do mundo. Muita gente. Focados em pesquisa agrícola, são cerca de 800 pessoas, cerca deles 500 estatísticos e mais 3.500 pessoas em campo para fazer levantamento de dados. Então é uma proporção, é um tamanho muito robusto e as metodologias que eles seguem lá, principalmente para ver o que a gente consegue aplicar e trazer aqui dentro para a nossa realidade. Está bastante distante, é um negócio que eu até brinco, a visita a gente não sabe se fica feliz ou se fica triste, mas no sentido de triste porque a gente viu as diferentes proporções, como que é considerada a pesquisa pelos 2 países, mas feliz pelas oportunidades que a gente pode aproveitar e trazer aqui para dentro para desenvolver esse tipo de estratégia que é adotado lá, como que funciona o processo de captação dos produtores, levantamento de dados, tratamento das informações, que é um pouquinho diferente do que a gente faz aqui. Mas realmente isso é um desafio, principalmente para o nosso 2023, que já entrou no nosso planejamento do próprio Instituto. Tecnologia, nós estamos, quando eu falo nós, estou falando principalmente do nosso estado. Nós estamos no mesmo nível, estamos nivelados lá com os Estados Unidos, que os Estados Unidos são tidos como, não é hors concours, mas que são bem avançados nesse quesito aí. E Mato Grosso, separadamente do resto do país, é tido também como algo semelhante, mas eu queria que você fizesse uma avaliação, traçasse um paralelo entre a tecnologia que é aplicada no campo aqui, no estado de Mato Grosso, e aquela que você viu lá, que está sendo colocada em prática nos Estados Unidos. Não ficamos para trás. Não? Não. Antes existia, no passado, existia essa diferença de chegada de tecnologia para cá, cerca de 5, 10 anos.
de diferença tecnológica entre países. Hoje, basicamente, isso não existe mais. Até porque o Brasil é um grande mercado do agro e todas as empresas estão focadas aqui. Então, precisam desenvolver tecnologias para o clima brasileiro, que não é a mesma realidade que os Estados Unidos têm, mas o que a gente for olhar em produção agrícola, a gente está basicamente nos mesmos níveis produtivos, por exemplo, de soja que os americanos, ou até melhor em alguns casos. É que os grandes fabricantes estão lá, por isso que eu pergunto, né? John Deere, imagino que esteja por lá, não é? E outros da área também, e por isso eu imaginei que lá fosse mais avançado por isso, porque está lá já... E aqui, quando eu falo aqui, eu falo Mato Grosso, né? Porque aí aqui no país tem, mas não é tão simples assim, né? Sim, claro que a gente tem algumas questão de logística, peculiaridades, né? Isso nem compara, porque a estrutura dele já está desenvolvida há bastante tempo, né? Principalmente com a hidrovia do Rio Mississippi, que já tem mais de 50 anos que funciona toda a estrutura. Se você parar para olhar o que foi feito lá atrás, por exemplo, as eclusas do Rio Mississippi, que todo mundo acredita que é para controlar o nível do rio, para não ter inundações, na realidade foi construído para manter o nível do rio para as barcaças conseguirem deslocar com grãos descendo e com carvão subindo. Okay. Então, é toda uma funcionalidade que acaba sendo um pouco diferente na questão logística. Mas na tecnologia a gente não fica para trás em grandes partes de situações que a gente desenvolve, porque a gente tem um potencial muito grande. Professor Lorenberg. Super feliz, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito, o amigo telespectador ganha e ganha muito com a presença do senhor aqui. Ainda pegando carona nessa pergunta que o Paulo fez, qual foi a experiência ou uma maneira de tratar o setor nos Estados Unidos que o senhor trouxe para Mato Grosso e que poderia, adaptado à realidade mato-grossense, evidentemente, que poderia ser muito bem colocado no estado de Mato Grosso? Em relação à pesquisa? Isso. Isso é e em relação também à produção. Perfeito. Também. Acho que a questão de produção são dois universos bastante diferentes. Então, o que mais se aproxima da produção agrícola norte-americana, a gente se equipararia com o nosso sul do Brasil, em clima subtropical. Se a gente for olhar para clima temperado, clima tropical, que é o Mato Grosso, já é bastante diferente. Às vezes as estratégias, e até é curioso, às vezes a gente falar com eles, tentar explicar a segunda safra, é muito difícil porque eles não conseguem fazer 2 safras no ano. Então, a gente não fica muito atrás no sentido do campo, né? Mas olhando para a pesquisa agrícola, o que eu pude perceber, uma das coisas que eu carreguei muito de lá, eles têm as mesmas dificuldades que a gente. Comunicação com produtores, aceitação dos produtores nas taxas de resposta e as articulações que eles têm feito para trabalhar isso junto ao produtor para mostrar a importância da pesquisa agrícola e o retorno que isso tem para dentro da propriedade dele ou até mesmo para o setor, através de políticas públicas, desenho de novas ferramentas. Então, isso é uma das coisas que a gente pôde perceber lá, que caiu ao longo dos últimos anos. Eles até citaram um exemplo que no começo eles tinham taxa de respostas acima de 80%, hoje eles estão com taxa de respostas em torno de 50%. Então, e as estratégias que eles têm feito para mobilizar os produtores, então, pegar agentes locais para levantar informações, conversar, antigos professores das localidades, moradores aposentados que realmente moram e conhecem toda a região, para extrair, tentar mostrar que aquela pessoa está do lado dele para desenvolver um dado ou uma estatística que vai auxiliar no dia a dia dele e não ser uma pessoa que vai simplesmente coletar uma informação e nunca vai dar um retorno para o produtor novamente. Então, esse é um dos casos clássicos que a gente quer tentar trabalhar e como aproveitar para mostrar um pouco mais o nosso trabalho junto ao produtor aqui de Mato Grosso. Vamos continuar por lá mesmo, lá pelo exterior. A guerra, Cleiton, a guerra lá, a invasão da Ucrânia, a guerra Ucrânia-Rússia, que consequências Mato Grosso, por ser esse grande produtor de tudo, não é? Tem sofrido, que reflexos já são perceptíveis
nesse momento onde que já tem um tempo que ela começou e aí tem toda uma questão de embargos. Eu queria que você falasse um pouco disso, sobre esses reflexos aqui para o estado de Mato Grosso. Certo. Começou já na safra passada, então já tem, a gente principalmente, e não vou só colocar Mato Grosso, mas a gente acabou sofrendo com isso porque basicamente, principalmente a gente está falando de Rússia, Bielorrússia, aquela região que sofreu com questão de embargos, dificuldades logísticas, são grandes exportadores de fertilizantes. Isso acabou impactando praticamente todos os consumidores mundiais e o Brasil, que é um grande consumidor de fertilizantes, acaba não conseguindo produzir principalmente os fertilizantes fosfatados, que vêm daquela região, trouxeram impacto diretamente para os preços. Então, fertilizante mais caro, o custo de produção elevou, trouxe principalmente questão, e aí um pouco do reflexo que a gente viu ainda lá do início da pandemia, a quebra das cadeias logísticas, o impacto disso no fornecimento. Então trouxe uma confusão nesse sentido de trazer muitas incertezas para o setor. Foi vencido parte delas, mas a gente conseguiu reaver grande parte do que o Estado e o Brasil precisariam consumir de fertilizantes ao longo dessa safra, que a gente está semeando agora, praticamente terminando de semear agora, mas mesmo assim o custo ficou mais caro para o produtor. Se a gente for comparar uma safra contra outra, nos fertilizantes a gente está falando de mais de 100% de incremento nos custos de produção da Isso safra vai encarecer lá na ponta? É difícil, assim, na ponta, porque a gente está falando de uma commodity, então o produtor ele é um tomador de preços. Então, verdade. ele não é ligado com o mercado de insumos, com o mercado, a comercialização lá da final do produto dele. Então, por isso que às vezes a gente pode desencontrar e colocar às vezes o setor em maus lençóis. Por exemplo, se ele comercializa custos mais caros, e aí um risco que nós temos para a próxima temporada, que o produtor comercializou pouco desse produto, se o preço dá uma reversão de grande proporção, ele pode realmente ficar no negativo. Então, essa é uma característica dos mercados agrícolas, né? Eles não são formadores de preços, eles são tomadores de preços. Então, significa dizer que, como ainda estamos vivendo as consequências dessa guerra, adiante não há como garantir que teremos alívio nesse cenário que você está falando aí. Isso, porque grande parte das coisas já estão arrefecendo ao longo desse ano, 2022. Né? A gente já estava pensando no ano passado, mas é que a gente está próximo do final do ano, mas ao longo desse ano. Só que ainda estão em patamares muito maiores do que a gente estava pré-pandemia e pré-guerra do que aconteceu lá atrás. Então, ainda assim, não se acomodou todos as abóboras na carroça, realmente para a gente voltar aos patamares que a gente viu lá atrás. Professor? Superintendente, ainda com relação a esse estudo comparado ou avaliação comparada, trazendo para o nosso país, nós temos agronegócio em vários estados brasileiros. Sim. E aí eu gostaria muito, provavelmente não, tenho a certeza que o senhor tem contato com outros estados. E há esse intercâmbio, essas conversas, essas avaliações. E aí eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito e fazer até um balanço, rapidamente, sobre o agronegócio mineiro, goiano e o Rio Grande do Sul, comparando-se ao Mato Grosso. Há um distanciamento entre esses estados, ou não há distanciamento nada, ou por que o Mato Grosso produz tanto e, por exemplo, o Rio Grande do Sul não produz como produzia, por exemplo, na década de 80. Veja, o Rio Grande do Sul, na década de 80, um exemplo, arroz, por exemplo, o Rio Grande do Sul era o maior produtor de arroz na década de 80. E aí houve em Mato Grosso, na mesma década de 80, um incremento, incentivos, estímulo por parte do governo estadual e nós passamos a ser um grande produtor de arroz. Hoje, não mais, porque abriu espaço para a soja, para o milho, para o algodão e etc. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Perfeito. A principal diferença entre esses estados que o professor citou é a característica da região, principalmente pensando em topografia, solos, tamanho de propriedade, perfil de produtor, que acaba distanciando eles um pouco nas tratativas. Mas se a gente for olhar, basicamente, a gente está olhando para uma produção muito parecida no sentido de desenvolvimento, estrutura,
Claro que cada um com as suas características e culturas principais. Então, Minas como um dos principais produtores de leite, Goiás também com um grande produtor de leite, Rio Grande do Sul. E aí a questão de grãos com maior potencial aqui, Goiás e também no Rio Grande do Sul. Esse ponto é bastante importante olhando para a questão de desenvolvimento e história do estado do Rio Grande do Sul. Então eu sou natural de lá, nasci próximo de Porto Alegre, mas me criei na região de São Gabriel, que é o interior da campanha, bem no centro do estado, próximo a Santa Maria. E esse movimento eu acompanhei de perto, que é basicamente a movimentação e a evolução da produção lá no estado do Rio Grande do Sul, mas mudanças de culturas. Então, antes eu tinha um perfil até maior produtor de arroz na década de 80, grande maior parte das áreas, mas aí a gente está olhando principalmente para a questão agrícola. Então, o produtor, na hora de tomar a decisão e a evolução das tecnologias que surgiram por lá, plantio de soja em áreas de várzea, com o que a gente chama lá de camaleão adensado, outras tecnologias que realmente possibilitaram a produção de soja e a a rotação de culturas nessas áreas. O produtor de arroz ele também viu uma oportunidade de produzir outros tipos de grãos nessas localidades. E aí, por questão de mercado, é aquela questão, né? Se o produtor ele pode produzir uma cultura que está remunerando melhor do que o arroz, o produtor acaba optando por fazer esse tipo de escolha. E às vezes não é uma questão de realmente que ele quer produzir menos ou é uma dificuldade. Então, é um acúmulo de fatores que foi ao longo do tempo. Pela crise do arroz, novas tecnologias surgindo, outras culturas remuneram melhor. Então, a gente acaba transferindo e o produtor produzindo outras espécies, outros tipos de grãos na mesma área. Mas ele não deixou de produzir, realmente, se a gente for olhar ao longo, somando todos os grãos, ele é um estado, claro que Mato Grosso é uma curva muito maior, mas ele também evoluiu ao longo dos últimos anos. Muito bem, olha só, vamos para o intervalo comercial, o primeiro desta noite. Nós estamos entrevistando o Clayton Gauer, do IMEA. A gente volta num instante só, aguarde. Opinião está de volta nesta noite aqui, nesta noite de quinta, entrevistando aqui o Clayton Gauer, do IMEA, superintendente do IMEA Mato Grosso. Vamos aos destaques do Gazeta Digital nesse instante, menino. Olha só, Lorenberg, fique bem atento que eu te pergunto. Duas situações se assemelham, uma aqui no estado, outra nacional. Daqui a pouquinho, da questão de políticos ávidos por cargos, né? Olha só. Mas antes, o governo de Mato Grosso recomendou o retorno do uso de máscaras contra a Covid-19. O posicionamento do Estado ocorre após casos da subvariante da Omicron B.Q.1 serem registrados. Em comunicado divulgado pelo portal da Secretaria de Estado de Saúde, na manhã desta quinta, 24, foi recomendado o uso da máscara para crianças de 5 a 11 anos em ambientes escolares e para pessoas com sintomas gripais. Abre aspas, é um momento de precaução e cuidado em que as medidas de biossegurança voltam a ser importantes para a contenção e disseminação do vírus. É importante usar a máscara em situações específicas e estar com a vacinação em dia, fecha aspas, disse a secretária de Estado de Saúde, a Kelubi de Oliveira. Tem que recomendar isso também para o pessoal que vai para os estádios, não é? O churrasquinho de fim de semana. Olha aí, Lorenberg, o governador Mauro Mendes, rapaz, do União Brasil, deverá sentar com políticos do PSB para discutir o espaço da sigla dentro da gestão no próximo mandato em até 3 semanas. A data foi apontada pelo deputado estadual Max Russi, que preside a sigla em Mato Grosso. A imprensa, nesta quarta-feira, dia 23, o Russi negou qualquer tipo de articulação por espaço junto ao governador durante a COP27 lá no Egito. Contudo, o deputado disse que Mendes citou a abertura para o diálogo próximo à segunda quinzena de dezembro.
Aí o Max Russi disse, abre aspas, o governador me pediu um prazo. Ele falou que depois do dia 15 de dezembro, falou meados do dia 15, e eu que estou colocando após que ele vai chamar o partido para uma conversa e para ver qual o espaço que ele vai oferecer ao partido, fecha aspas, disse o Max Russi. Aos presentes, Russi afirmou ainda que acredita que o partido tem direito a ter espaço dentro da próxima gestão do governador. Aí, não bastasse isso, numa outra notícia aí do Gazeta Digital, o senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes, do PL, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro, do PL também, descumpriu um acordo que garantiria aí ao parlamentar a indicação de um nome de Mato Grosso para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A fala foi dada durante a sessão de sabatinas dos indicados lá na Comissão de Serviços de Infraestrutura, na quarta, dia 23. O Wellington se queixou do descumprimento do acordo e ameaçou pedir vistas de outras indicações que seriam sabatinadas ontem, 23. Segundo o parlamentar, um acordo prévio com o Poder Executivo previa a indicação de um representante do estado de Mato Grosso para o cargo, abre aspas. Faz 2 anos que houve um entendimento com o governo. O Mato Grosso teria uma diretoria da ANTT. Eis que hoje chegamos à surpresa para mim que essas indicações foram feitas sem o cumprimento do entendimento. Não é nada pessoal, é apenas uma questão de entendimento político que foi feito, fecha aspas, disse o glorioso Wellington Fagundes. A sessão foi suspensa e após o retorno, o Senado, após o retorno dessa sessão, o senador de Mato Grosso leu o relatório sobre o indicado de Bolsonaro para a diretoria da ANTT, que é o Lucas Asfor Rocha Lima, que é do Ceará e não de Mato Grosso. E aí, Lorenberg? Todo mundo querendo, né, puxar um pedacinho ali. Isso, o Wellington é craque nisso aí, né? E essa parte da infraestrutura, né, ele sempre foi ligado e sempre teve indicações, não falo somente lá, aqui no estado, na época de governos passados, né? Mas agora ele está lá, meio chateado. Vamos começar da segunda, né, primeiro. Vamos começar do Wellington Fagundes. De fato, a imensa maioria, se não todos, dos políticos brasileiros, assim que assumem um cargo e durante a campanha tem uma negociação, às vezes nem negociação, são conversas muito particulares, muito rapidamente, e nem a garantia, o governante nem sempre dá a garantia de trazer, de remover alguém ou de trazer alguém indicado por esse político A, B ou C, sempre foi assim. Porque estar próximo do poder, amigo, indicando cargos, você tem maiores condições, entre aspas, de oferecer para a sua base eleitoral maiores condições de atendimento. É assim que funciona e é assim que trabalha a imensa maioria dos políticos brasileiros. Foi assim nos anos 50, foi assim nos anos 60 e será assim agora e sempre será dessa forma. Já com relação ao primeiro item, que também é muito ligado, é muito parecido, os partidos já começam já há algum tempo, a aproximar do governador cobrando a fatura. Porque partidos, o MDB, por exemplo, o PSB do Max Russi, todos fizeram campanha para o governo do estado. Todos ajudaram o governador a obter uma grande maioria dos votos, e foram mais de 1 milhão de votos, 1.100.000 votos. É uma votação muito boa. E os partidos ajudaram o governador a conquistar essa fatia do eleitorado. Em razão disso, eles vão querer agora o troco, que é cargos.
O PSB já fala muito, pelo menos já foi divulgado nos bastidores, que o Allan Kardec poderia voltar ao governo do Estado. Todos nós sabemos que o Allan Kardec disputou a Câmara Federal e não conseguiu êxito, embora tivesse uma votação expressiva para candidato a deputado federal. Provavelmente, pelo menos é o que se pensa e que se dialoga nos bastidores, que ele voltará ao governo do Estado numa secretaria. Né? Eu ouvi dizer que pode ser a Exatamente, a CECITEC. CECITEC. Exatamente. Mas a CECITEC estava ligada ao Fávaro, só que o Fávaro... Fez campanha contrária, então você abre esse espaço. Meio que rachou. Isso, na verdade, faz parte que o Lorenberg falou, assim, mas isso não me desce aqui. Eu vou falar para você uma coisa que... Mas faz parte da política, todo lugar é assim, né? Desde que o mundo é mundo. Voltemos aqui para a nossa entrevista dessa noite, que é o Cleiton Gauer, nosso entrevistado, que é o superintendente do IMEA. Eu até notei aqui, Cleiton, o que você falar sobre o fechamento da safra, rapaz? E também aí, falando da perspectiva disso, como é que está essa perspectiva em relação à próxima safra e os desafios aí, além disso que a gente já falou no primeiro bloco aqui. Perfeito. Acho que a gente até deu uma pincelada, principalmente os impactos da guerra, como que se desenhou. Mas até, se a gente for olhar, a guerra começou no meio da tomada de decisão do produtor. Então ela pegou os menos preparados, digamos assim, que é aquele produtor que acabou sofrendo mais, principalmente com a alta dos custos, dificuldades para comprar os insumos. Mas aqueles que compraram antes conseguiram fugir um pouco dessa alta, principalmente olhando para a soja. Mas que se a gente for fazer um fechamento aí da safra 21-22, que é a safra que foi colhida no início do ano, olhar principalmente para o incremento de área cultivada. Então, o produtor de Mato Grosso, ele ampliou as áreas, então ele converteu mais áreas de pastagem em agricultura no último ano. Se a gente for olhar na soja, cerca de 10% de aumento, foi um aumento bastante expressivo. Com guerra e tudo. Com guerra e tudo, então realmente os produtores aproveitando um momento um pouco mais propício, fazendo realmente esses investimentos e que acabou consequentemente produzindo mais soja em relação ao ano passado. Então, o incremento, apesar de algumas regiões terem sofrido com o clima, na primeira safra, realmente a produção foi maior. Segunda safra, a gente já teve um problema, principalmente de questão climática, acabou impactando a redução da safra, tanto de algodão quanto de milho aqui no estado, pensando em produtividades. Mas mesmo assim, olhando no caso principalmente do milho, a gente também teve um incremento de áreas cultivadas bastante robusto. A gente ultrapassou a marca dos 7 milhões de hectares cultivados de milho em segunda safra, que foi bastante forte em relação ao ano passado. E esse desenho fica para essa temporada que começou a ser semeada dia 15 de setembro. Nós estamos praticamente com mais de 97% já semeado, está indo para o final, com um incremento um pouco mais leve que em relação ao ano passado, então cerca de 3%. O ciclo da semeadura se encerra até quando, mais ou menos? Então, o calendário fica agora até final de dezembro para o produtor semear, se não me engano, se não me falha a memória, com a revisão que a gente teve nas discussões da calendarização aqui no estado de Mato Grosso. Tá? Mas fica muito próximo disso, os produtores realmente finalizam agora o final do ano para dar tempo e espaço para cultivar a segunda safra de milho ou de algodão logo na sequência. Então a gente tem aí 11,8 milhões de hectares de soja sendo cultivados agora. O clima, apesar de algumas semanas mais secas, vem se desenhando relativamente bem agora do que está acontecendo nessa semana e principalmente as perspectivas para dezembro. E também quando a gente olha para a questão de área de milho e de algodão já é um pouco diferente, que está um pouco mais estável, o produtor preocupado com preços, se reorganizando. O milho também vem desenhando uma safra tão de grandes proporções quanto ano passado. Então, muito positivas, apesar daquele aumento realmente já ter mais impactado nessa temporada, como a gente comentou anteriormente. Ok. Professor. Superintendente, eu gostaria de uma reflexão sua. Tem duas situações que eu gostaria muito, parece-me que elas são muito próximas uma da outra, por isso que eu estou mencionando as duas situações. Claro. Gostaria muito de uma reflexão sua. Todos nós sabemos, porque isso é divulgado, ainda que nós não temos o contato da questão científica, mas é divulgado que 70% ou um pouco mais de 70%
do que consumimos, ou que vai à mesa do consumidor brasileiro, vem oriundo da agricultura familiar. Mas no estado de Mato Grosso, e me corrija se eu estiver equivocado, o superintendente, no Mato Grosso, ainda que nós tenhamos e temos uma secretaria da agricultura familiar, não temos o mesmo empenho para estimular essa agricultura familiar. E aí vem a segunda situação, que está próxima dessa primeira. O diagnóstico que o IMEA fez em parceria com a Prefeitura de Cuiabá e constatou que mais de 90% do município cuiabano pertence à área rural e não à área urbana, mas nós temos uma situação nesse diagnóstico, que aí eu gostaria muito da reflexão sua. A grande ameaça para a zona rural de Cuiabá, está no diagnóstico isso, de Cuiabá, é o envelhecimento da população, que pode levar à redução do número de produtores e impactar a produção rural do município. As situações são a mesma. Olha, se eu não tenho o estímulo da agricultura familiar, eu estou provocando a reflexão sua. Claro. Se eu não tenho o estímulo da agricultura familiar, essas regiões rurais que têm a possibilidade de ser abandonada, pelo menos no que tange à atividade da agricultura, as pessoas mais velhas vão saindo para a cidade e os mais novos, que poderiam estar estimulando, não têm o mesmo estímulo que no passado tínhamos. É uma reflexão. Mas você está coberto de razão, professor. Se a gente for olhar, principalmente, até por isso que surgiu o estudo, o diagnóstico, realmente para entender, e é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje. É o perfil, como está o comportamento atual da população. A gente tem um censo, ele é extremamente importante, mas às vezes a gente fica realmente dependente. O último foi em 2017 ou 2018, se não me engano, e o ideal é que ele fosse atualizado a cada 5 anos, mas a gente nem às vezes tem projeção de quando isso vai ser atualizado. Então realmente surgiu nesse meio do caminho para tentar entender principalmente esse perfil e como que a prefeitura conseguia atuar realmente nesse segmento. Mas é uma coisa que não é só realmente da população dos produtores, é um pouco, aí se a gente fazer só um parênteses, né? Um movimento está acontecendo no mundo inteiro, a pirâmide está invertendo, então a gente tem mais pessoas velhas do que pessoas jovens para sustentar a base da pirâmide, isso é um problema, tá? E o outro aliado a isso, o Brasil já passou grande parte desse movimento, mas o mundo ainda está enfrentando isso, que é a movimentação da população rural para a urbana. Então, que aí joga um pouco mais de dificuldade em relação a esses pequenos segmentos e essas atividades que demandam mais da mão de obra braçal. E aí, se a gente for colocar realmente até um dado desse diagnóstico que a gente percebeu, é que grande parte das propriedades elas não conseguem sobreviver só da agricultura. Elas dependem de outra fonte de renda, seja ele uma aposentadoria, seja ele uma pensão, alguma coisa para o produtor conseguir sobreviver ali no local. E um outro ponto que a gente acaba refletindo por vezes a população jovem não quer ficar no campo. Primeiro, muito estimulado não vou falar pelas facilidades da vida, mas pelas condições e pela visão de futuro que ele tem na cidade, mas às vezes também principalmente focado pelo próprio pai ou pela mãe, realmente, olha, eu não quero isso aqui para a sua vida, a gente está passando dificuldade, eu tenho que trabalhar todo dia no sol, enfrentar todas essas dificuldades, vai estudar, que o seu caminho vai ser melhor do que o meu. Então, ele enxerga nessa dubiedade aí e acaba saindo do meio e ficando realmente só aqueles apaixonados pelo setor, realmente pela produção agropecuária. Mas é o nosso desafio, e desafio principalmente do governo, eu vou colocar todas as esferas aqui, realmente como fazer para que, primeiro, a gente crie condições para aquele produtor ficar lá, produzir, se desenvolver e, principal de tudo, ter renda que ele consiga sobreviver da agricultura. Mas o que seria uma condição, um exemplo dessas condições aí para manter o jovem, principalmente lá? Porque ele não pode lutar contra a maré, por exemplo. O desenvolvimento está aí, as faculdades de agronomia estão cada vez mais absorvendo pessoas mais atraentes, não é? O que poderia ser feito do ponto de vista do governo
para isso? Perfeito. Na minha visão, os principais, assim, qualidade de vida, e quando a gente coloca qualidade de vida, a gente está colocando várias coisas no pacote. Então, acesso, às vezes, água encanada, água de qualidade, transporte todos os dias, que ele consiga transitar, estradas que propiciem ele. Então, principalmente que a gente está falando meio rural, a maior parte das estradas do meio rural são estradas de terra. Internet, conectividade é um dos grandes desafios. Hoje, praticamente, a gente não vive sem um celular, sem conexão. E os jovens que também moram no campo, ele não quer ficar sem esse tipo de tecnologia. Qualidade de ensino também é outra prioridade, porque se a gente for olhar essa criança ou esse adolescente tem que acordar às vezes mais cedo para se deslocar até uma cidade, porque ele não tem uma escola próxima, e todo o deslocamento disso não vou falar sofrido, mas ele tem uma penalização em comparação do que ele está aqui na cidade. Então, criar condições para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que ele realmente sinta-se à vontade de construir o seu futuro lá. Entendi. Mais um intervalo comercial. A gente vai para um break e volta já com o terceiro e último bloco desta entrevista interessantíssima aqui com o Clayton Gauer, do IMEA. Um instante só. Bom, eis que estamos de volta aqui com a opinião desta noite, entrevistando o superintendente do IMEA, o Clayton Gauer. Nós agarramos na conversa no bloco anterior, rapaz, e aí me veio aqui uma série de dúvidas, aí eu vou colocá-las aqui à mesa, Clayton, porque assim, quando você falou tecnologia no campo e tudo mais, não é? E aí eu fico pensando, isso a cada dia que passa torna-se a prioridade mais número 1 ainda, né? Mais essencial ainda, mais emergente ainda. Como que está esse desafio hoje, considerando que a internet, eu falava aqui para você comandar uma colheitadeira hoje, dessas mais novas aí, você não consegue se não tiver tecnologia. Eu quero perguntar com isso sobre uma coisa que falam sempre quando vem aqui, Fiente, Ficomércio, CDL, é de um tal de apagão de mão de obra. E a tecnologia, se ela não estiver difundida ou facilitada para as pessoas, acaba sendo um gargalo nesse contexto todo. Eu queria que você falasse sobre isso aí, se também não seria a hora de todo mundo fazer uma investida séria nisso aí, para que até isso que a gente falou do bloco anterior, não haja esse êxodo, não haja que o jovem, né, tenha mais argumentos para ficar por lá. A gente tem realmente nos últimos anos tendo diversas investidas em diversas frentes para tentar corrigir e tentar melhorar esse problema de conectividade. Se a gente for olhar para outros estados, às vezes é muito fácil fazer isso, porque quando a empresa de telefonia vai investir, ela está olhando pelo volume de pessoas que acabam sendo abrangidas por um investimento desse. E aqui, como Mato Grosso é gigante, a gente às vezes mais cobre área produtiva do que realmente uma cidade, porque a gente acaba até já atendendo basicamente todas as cidades, mas o quesito de qualidade fica um ponto de interrogação, né? Mas a gente olha principalmente que a gente vai ter que cobrir a produção agrícola, principalmente essas áreas locais. Se a gente fosse elencar, aqui tem várias ações sendo feitas. O próprio governo do estado, com o Conecta MT. Senar também. Senar, com algumas ações de conectividade, mas todo mundo tentando, de maneira conjunta, propiciar a chegada dessas novas ferramentas, o 5G, ou as internets de baixa frequência, para o IoT, conexão de máquinas, telemetria. Então, todo mundo está tentando realmente conectar o Estado. E aí, quando a gente vai para mão de obra, o apagão de mão de obra, isso acaba se tornando, para o agro, realmente um calcanhar de Aquiles muito maior. Até a gente estava conversando no intervalo aqui, que às vezes é um pré-requisito de uma mão de obra, uma pessoa morar numa fazenda, realmente tem conexão na sede ou na propriedade para ela morar lá, realmente, como uma tomada de decisão do próprio funcionário, realmente, para ser e produzir naquela área. Então, os produtores têm feito também isso para atuar. A gente tem outras frentes agora surgindo com a tecnologia via satélite, cada vez mais na ponta, chegando aqui no Mato Grosso, mas ainda assim está bastante distante, o estado é muito grande e a gente precisa acelerar, porque realmente o que a gente vê é cada vez mais tecnologia embarcada, tecnologia aplicada
no campo, focando em melhores produtividades, um melhor emprego da mão de obra também, uma eficiência maior. Então esse é o desafio posto, não só para agora, mas acho que para os próximos anos. Porque isso que eu falo, isso que você principalmente falou no bloco anterior, essa questão do jovem lá, se você tem a oferta de emprego, não é, lá, mais um motivo para ele se enraigar, se tornar, não é, um apaixonado, como você falou, tem umas pessoas que se veem lá como sendo de lá, né? Uhum. Agora, se tiver essa possibilidade aí, essa oferta, ele tem mais um motivo para ficar por lá. Sim, e às vezes a gente pode não perceber, né, que a principal leitura que as pessoas acham ali, para acessar uma rede social, para fazer uma chamada no WhatsApp, se comunicar, mas às vezes esquece que essa pessoa vai estar 100, 150 quilômetros de uma cidade e se ela quiser fazer um curso à noite, quiser fazer uma faculdade, como ela vai fazer sem internet? Então, também esse é o desafio de fazer essa pessoa ficar lá e se capacitar ao mesmo tempo. Ok. Professor? Nós começamos, o senhor começou a falar isso no primeiro bloco, mas vamos aprofundar um pouco mais a respeito da economia. O que será no próximo ano? Tem uma fala do senhor aqui que eu encontrei no site Sistema OCB, é assim que pronuncia? Exatamente. OCB Mato Grosso, no dia 10 de outubro de 2022, o senhor disse naquela oportunidade, entre aspas, o próximo ano ainda será desafiador para os setores produtivos, ainda mais para o agronegócio, que vem enfrentando o alto custo de produção ao longo do ano. Somado a isso, o setor ainda enfrenta juros altos para a tomada de crédito para financiamento do custeio e de investimentos, além da dificuldade na retomada mais forte do crescimento econômico que pode impactar no consumo interno, fecham aspas. Gostaria muito de um comentário do senhor a respeito desse trecho em particular, porque não está visualizando apenas o momento vivido, mas é o momento que virá. Exatamente. Sim, a gente até citou alguns pontos soltos aqui anteriormente, mas se a gente for olhar o desafio, na minha visão, da próxima safra, e aí olhando também para o produtor. Então, o custo já está desenhado, basicamente, a gente está olhando para um custo mais alto em relação ao ano passado. A safra não está fechada, a gente está falando de 30% comercializado de soja, em torno de 20 e poucos por cento comercializado de milho, então grande parte disso ainda está a negociar. O produtor com muito medo e com a dificuldade de se posicionar no mercado, seja até mesmo pela tomada de decisão dele ou até mesmo o mercado não se posicionando diante do que vem para o ano que vem, por conta do tamanho da safra, realmente como vai ser os patamares de preços. Então, ele tem uma coisa dos pilares lá que a gente está olhando, né? Então, o custo travado mais caro, a produtividade ainda aberta, porque é uma atividade que depende do clima e é a céu aberto. Então, muita coisa pode acontecer e ainda está indefinida. O preço, grande parte dele não está definido. Então, dois desses fatores que compõem a rentabilidade dele, ele tem uma incerteza muito grande, que podem realmente dificultar e trazer potenciais problemas lá na frente. A gente espera que realmente tudo se consolide, o produtor consiga realmente ter uma boa safra e que realmente os preços não acabem arrefecendo para ele conseguir realmente passar por esse período. E aí, voltando um pouquinho, porque a gente está olhando para um patamar de juros, principalmente o Selic mais cara, um cenário fiscal para 2023 ainda bastante em aberto, que pode trazer dificuldades ainda maior para a taxa de juros e aí dificultar ainda mais a questão de investimentos, que é o desenho da safra 23-24, que é o que o produtor vai semear no ano que vem, em setembro do ano que vem. Que aí sim, realmente, com um cenário, se a gente tiver uma pressão da taxa de juros e cada vez com o crédito mais escasso e a dependência do estado de Mato Grosso não conseguindo acessar principalmente as linhas de crédito oficial, dependendo de recursos livres para fazer a produção, aí eu coloco mais uma carga lá realmente na próxima safra, com o encarecimento desse crédito e a dificuldade, às vezes, da tomada disso. Então, a gente fala muito de safra, e tem falado muito de safra aqui no Opinião, e nessa entrevista, né? Só que a gente não está falando da pecuária, rapaz. Eu queria falar o cenário da pecuária hoje aqui no estado de Mato Grosso. Qual a situação da nossa estado campeão aí, né? Maior
maior rebanho bovino do país. E eu queria que você falasse aí sobre essa perspectiva, sobre tudo que nós estamos falando aqui. Como é que está aí, como é que estão as perspectivas para a pecuária? E principalmente que você falasse também, rapaz, aqui sobre a inversão do ciclo da pecuária. Exato. Então, a pecuária está passando por um momento de inversão de ciclo, então que a gente veio de um período de retenção de matrizes, que é realmente pelo encarecimento dos bezerros, então o produtor normalmente retém mais matrizes para produzir mais bezerros, isso acaba colocando menos animais na linha de abate, e a gente tem um encarecimento lá nos últimos 2, 3 anos do preço da arroba, só que agora a gente passa de um momento de inversão que realmente os produtores, com a diminuição dos preços do bezerro, começam a ofertar mais matriz no mercado, aumenta a oferta, tem retração de preços e o mercado também não correspondeu muito bem do consumo brasileiro no último ano e também até o momento, pela pressão de preços. Então, o cenário assim, do produtor, principalmente da pecuária, é mais desafiador do que a agricultura, na minha visão, porque a gente passa e vem de um encarecimento das matérias-primas de insumos, a alimentação, suplementação animal ao longo do último ano, os preços arrefecendo da arroba do boi gordo de maneira bastante forte ao longo dos últimos meses, e aí traz segurança porque é um movimento que vai e tende a continuar para o próximo ano. Então, principalmente pecuarista é a organização, preparação realmente dos custos na ponta do lápis, não trabalhar e aí evitar principalmente trabalhar com operações com risco em aberto, tentar optar por fazer realmente estratégia de proteção de preço. Sei que é difícil, tem seus entraves, mas é realmente o produtor não ficar à mercê e não ficar realmente com esse risco na mão. Quanto que tá qual é o preço da arroba? Você sabe o preço da arroba do boi gordo hoje? Qual foi a hoje? Exatamente hoje, mas deve estar na casa dos R$250, dependendo da região, R$250, R$260. Está dentro pelo cenário que nós estamos vivendo aqui, está dentro do... Tem gente que acha salgado demais, né, pessoal? Não, mas em comparação com o que a gente viu no ano passado, com a arroba acima dos deu uma melhorada, né? Piorou bastante em relação ao que a gente viu no ano passado. A gente viu próximo dos R$300 a arroba aqui no estado de Mato Grosso, hoje já está bem abaixo. No sentido de estar abaixo, né? Exatamente. Professor. Superintendente, eu recentemente, lá para o mês de agosto, setembro, mais ou menos, eu tive contato com famílias do Rio Grande do Sul, lá da região de Novo Hamburgo, lá no interior mesmo, do Rio Grande do Sul. E essa família, em especial, que tem terras, que tem fazendas, no começo era gado, e aí eles abriram mão do gado, estão arrendando a terra para a produção da soja e de outros produtos. Essa tendência é tendência mesmo no Rio Grande do Sul ou é apenas esporadicamente de uma ou outra pessoa, uma ou outra família? E no Mato Grosso, esse registro também ocorre, a migração da criação do gado para a produção da soja, do milho, do algodão, ou isso não ocorre em Mato Grosso? Ocorre de maneira forte aqui no estado. Isso não é um movimento só exclusivo do Rio Grande do Sul. E acontece basicamente em todas as regiões, principalmente pela competitividade das culturas e pela rentabilidade das cadeias produtivas. Então, em dois momentos contrários, né? A gente viu na última safra aquele movimento que eu testei de 10% de incremento, grande parte dessas áreas vieram de conversão de áreas de pastagem em agricultura. Então, só para a gente fazer uma comparação, até para explicar isso para o nosso telespectador que está nos acompanhando, a conta que o produtor faz e o pecuarista faz nessa hora. Então, principalmente, ele vai ter todo o trabalho, vai desenvolver a pecuária, vai ter os riscos do animal, de produzir, chegar lá no final, às vezes ter uma rentabilidade pequena ou até às vezes não ter, porque às vezes pode ter o risco de perder o animal ao longo do processo. Esse pecuarista que já tem dificuldades, que não é a especialidade dele, não é o negócio, não é o que ele acaba fazendo, ele opta por arrendar a propriedade, dependendo da região, dependendo da estrutura, 5, 10, 12 sacos por hectare de soja. Ao longo do final do ano ele vai ter uma rentabilidade, a depender do preço, mas se a gente for olhar hoje na casa dos R$150, R$1.500 por hectare, na conta dele fica melhor do que ele fazer expor todo o risco, fazer investimento, colocar todo o esforço ao longo do ano para chegar lá e
ter todo o trabalho e não chegar numa rentabilidade tão parecida quanto a isso. Então, por isso que a gente acaba optando e vendo esses movimentos, e não só aqui, mas também lá no Sul, ao longo dos últimos anos. Mas o ponto é, isso é importante para a pecuária também, porque ela acaba filtrando e concentrando principalmente na mão dos mais especializados, mais tecnificados, mais produtivos. Então coloca realmente também esse movimento, e até porque a gente vê os agricultores virando pecuarista logo na sequência para fazer uma diversificação, aproveitar melhor o sistema e produzir dentro dessa mesma área também um boi em segunda ou em terceira safra. Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, aqui conosco, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Muito obrigado por ter estado mais uma vez conosco aqui, pelos esclarecimentos importantíssimos. Vamos torcer para que o nosso cenário melhore a cada dia mais, a cada ano mais, que nossa safra continue ignorando essas crises que ocorrem em função de guerra, de pandemia, que a gente continue sempre agregando valor à nossa produção, gerando emprego, enfim. Muito obrigado pela entrevista e esse espaço continua a posto para bem informar. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, estar conversando, fazendo esse bate-papo e que realmente a gente tenha uma safra muito positiva, que o clima colabore e que a gente tenha realmente uma produção cada vez mais pujante aqui no Mato Grosso. Valeu, obrigado Cleiton Gauer, um abraço para o senhor Normando também, que vem sempre aqui, senhor Normando, lá da FAMATO, um abraço para a Camila, que é assessora de imprensa, o pessoal lá da FAMATO, enfim, e também lá do IMEA. Obrigado. Lorenberg, então a gente se encontra amanhã. Até amanhã. O doutor juiz de direito Jefferson Quintieri, ele da Vara de Defesa da Mulher, vai estar ao vivo conosco às 7h30 da noite, nesta sexta-feira. Aqui eu espero você. Até lá então, fica bem e fica com Deus também.